I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her. Bem-vindo, Mauro, tudo bem? Tudo bem, Getúlio, prazer estar aqui com você, com o Flávio, a todos que estão nos seguindo aí. E é assim, né, que nem você falou, é um momento bem complicado, né? O Vasco teve todo o campeonato para se preparar, para chegar e já está classificado, como deveria estar classificado, como aconteceu com o Cruzeiro, o Grêmio. Sim. E o Vasco está nessa situação de ter que fazer toda essa força, essa corrente para buscar esse resultado lá em Itu, né, contra o Ituano, que é um time que subiu muito, né? Cresceu no segundo turno, principalmente, como Sampaio Corrêa, Londrina e Sport, são equipes que chegaram, né, porque viram que o pessoal estava dando brecha, né? O Vasco perdeu um jogo contra o Sampaio Corrêa que não poderia perder em casa. No mínimo, um empate, o Vasco estaria classificado já. Então, agora tem que correr atrás. E vamos ver o Joãozão lá no centro da cidade, né? Quero ver ele brilhar. Vamos ver. GV e amigos dos donos da bola, e se a Série B fosse decidida no tapetão? O Vasco joga a vida contra o Ituano no próximo domingo. Um empate já basta para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. Mas vale retornar à primeira divisão fora das 4 linhas? Olha, se for feita justiça de verdade, vale. Eu prefiro subir no campo e a gente vai subir no campo. Olha, pra ser bem sincero, a situação do Vasco, acho que nem no tapetão, nem na justiça, nem na justiça. Não, dentro de campo, na bola, tem que subir na bola. E vai dar 8 anos, né? Não, cria. Vai ficar feio demais, eles sabem que estão rebaixados já, eles sabem que estão rebaixados. Então tem que aceitar o lugar dele, a segunda divisão. Mais um ano na segunda divisão. Pela lógica, tem que subir na justiça, mas só que eles também vão ser julgados também, que eles estão errados, certo? Os juízes vão fazer, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Aí é covardia, isso aí é covardia demais. Covardia. O cara foi lá, atiçou a torcida do esporte, foi lá, jogou cadeira pro alto. A torcida, ela responde aquilo na emoção. Não tem que tirar ponto de nem do Vasco nem do outro, é na emoção. Pô, secador vai fazer... Só uma palavrinha. Ele falou que ia fazer... Vai fazer churrasco? Pra secar o Vasco? Vou fazer um churrasco pra secar o Vasco. Churrasco, fogos, tudo. Uma festa. Vocês estão confiantes no acesso do Vasco de volta à Série A? Certeza. Um gol de Figueiredo e um gol de Peck. Amém, se Deus quiser. Eu não tô vendo nada do Vasco, eu tô muito decepcionado com o Vasco. O Vasco, pra falar a verdade, vai deixar muita gente triste, não vai subir. Não vai subir? Não vai subir. Eu não tô vendo nada do Vasco, eu tô muito decepcionado com o Vasco. O Vasco, pra falar a verdade, vai deixar muita gente triste, não vai subir. O Vasco já subiu. Já subiu o Vasco. Já venceu. A gente não pode dizer que vai vencer. Já venceu. Tem que ser esse clima mesmo. Tá otimista, cara. Isso é maravilhoso. O João Vidal, ô Marco Wazowski de Madureira, tu nasceu pra isso, cara. Esse é o mais que eu quero falar agora aqui com o Mauro sobre essa campanha do Vasco. O que você acha que aconteceu para pro Angu desandar dessa forma? O que aconteceu, eu acho, Getúlio, é que a equipe do Vasco ela é uma boa equipe, mas os outros times eles começaram a se reforçar, né? E aproveitaram quando houve aquele momento do mercado que você tem a oportunidade de fazer as contratações. O Vasco praticamente não trouxe ninguém. O Vasco não fez nada. O Vasco hoje tem uma SAF, mas a SAF não tomou decisão nenhuma. Uma coisa que é muito, assim, eu acho que é importante lembrar, Getúlio, o Vasco ficou de 1 a 2 meses sem treinador. Eu não tenho certeza. E isso é uma coisa muito ruim, os jogadores ficam totalmente fora, né? Você sabe que já foi jogador. Sim. O treinador bom ou ruim, você tem que ter o treinador. Aí você traz um interino de outro time, não dá certo, aí você pega o interino do teu próprio time, né, da comissão técnica, e coloca. E a pessoa que foi disse que não queria ser treinador. Então, é toda essa situação que fez com que o Vasco, eu acho que perdesse o embalo. E a gente tem que lembrar também do Zé Ricardo, né, que acabou saindo, e a campanha que o Vasco fez no primeiro turno se deve muito ao trabalho do Zé Ricardo, que ainda continuou um pouco depois que ele saiu, mas tem um momento que o negócio começa a fugir do controle. Então eu acho que o Vasco demorou muito a tomar uma decisão. A gente não viu isso nas outras SAFs. O Botafogo contratou um treinador, contratou de 10 a 12 jogadores.
O Cruzeiro a mesma coisa, trouxe um treinador competente e trouxe jogadores também. Agora o Vasco, ele fez a SAF, mas parece que não mudou nada. Eu não vi mudança nenhuma, continua a mesma coisa. Então, hoje o Vasco acaba tendo esse tipo de situação. A equipe começou a sofrer, a ter dificuldades, né? Não tinha mais aquele encaixe quando tinha com o Zé Ricardo, e a gente vê que não houve nenhuma mudança, no sentido de, por exemplo, você ter um meia novo, um atacante novo, não é? Ou até mesmo um volante, né? E o Vasco depende ainda do Nenê. O Nenê tem 41 anos. Ele pode ajudar o Vasco? Pode. Mas ele não pode ser o jogador mais importante do Vasco. E hoje ele ainda é o jogador mais importante do Vasco. E o Vasco dependendo dos lampejos de um menino de 18 anos, que é o André, carregando essa carga, que tá jogando muito. E os outros 3 lá da frente também, Getúlio e Flávio. Os 3 lá na frente, o Figueiredo, o Ignaldo, o Marlon Gomes, estão jogando muito. Pô, mas sozinho não dá, cara. E teoricamente não era pra estar na conta dos moleques, né? Tinha que ter mais gente ali dando suporte, como o Botafogo trouxe um monte de cara mais conhecido, né? Não é para trazer o Messi, não é para trazer o Messi, nem o Neymar, não é. É trazer jogadores para ajudar. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.